Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Hoje é segunda-feira, 5 de abril. Eu, Fausto Oliveira, começo mais um Desenho e Notícias, o serviço que diariamente aqui na Revolução Industrial Brasileira, com 2 edições, eu trago algum comentário sobre a economia do Brasil, sobre algum dado que saiu, sempre com um viés desenvolvimentista, crítico, portanto, um contraponto à visão costumeiramente neoliberal da imprensa brasileira. E o assunto que a gente vai tratar hoje tem uma seriedade muito grande no que diz respeito ao cenário da produção. Vocês sabiam, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que das 23 empresas automotivas instaladas no Brasil, 13 estão total ou parcialmente paralisadas? E que isso significa que de um total de 58 fábricas do setor automotivo existentes no país, 29 delas estão em situação de paralisação total ou parcial? Pois é, se não sabiam, acabaram de saber. Esse é o retrato do Brasil em 2021, afetado tanto pela persistência da pandemia quanto pela paralisia do mercado interno. O efeito da pandemia, evidentemente, dado que as montadoras de veículos, as empresas industriais formais, sérias, têm uma preocupação com seus funcionários muito grande e, portanto, preferem, numa situação como essa, respeitar as normas de isolamento, as normas de cuidado e prevenção do contágio de Covid-19, para evitar que mais pessoas, e aí com responsabilidade dela, venham a se contaminar e possivelmente morrer. Então o efeito da pandemia, evidentemente, tem uma parcela de culpa na paralisação de tantas fábricas do setor automotivo no Brasil. Porém, a verdade é que o Brasil já está com previsões de crescimento para 2021 muito tímidas, muito tímidas. Os dados de emplacamento de veículos em janeiro e fevereiro deste ano mostram que já temos uma queda de 14% sobre o número de emplacamentos feito em janeiro e fevereiro de 2020. O que significa que, obviamente, a tendência é vender muito menos carro. Então, também por uma razão econômica, as montadoras aceitam paralisar as suas atividades como um elemento a mais na decisão, em função, claro, do cenário que não recomenda, de fato, aglomerar pessoas. Mas se o mercado tivesse bom, talvez eles ainda mantivessem algum nível de atividade. 339 mil veículos emplacados em janeiro e fevereiro entre carros comerciais, carros leves, caminhões e ônibus, tá? Então tem várias dessas montadoras que estão aí agora paralisadas. Um outro ponto que vem ajudando a conformar esse cenário de paralisia do setor automotivo também tem uma certa relação com a pandemia, que é a desorganização das cadeias de suprimentos. As cadeias de peças, autopeças, componentes, sistemas, elementos plásticos, elementos de borracha, produtos químicos, todas essas coisas que o setor automotivo tem de demandar para poder produzir, estão todas desorganizadas, não é verdade? Depois do impacto da paralisia da produção mundial industrial no ano passado, os setores do mundo, principalmente na Ásia, começaram a se recuperar mais cedo em função de programas de estímulo dos governos, estímulos à demanda. E aí a China, principalmente, que é uma grande produtora de componentes que o Brasil importa para poder produzir seus automóveis, caminhões, ônibus, etc., ela está consumindo quase a totalidade dos componentes e, portanto, está havendo uma falta deles no mercado internacional. E um deles especificamente, veja só que curioso, como a digitalização de tudo leva a esse tipo de gargalo. Um deles é o microchip. A falta de microchips hoje para a indústria automotiva é um drama. E no Brasil, o Brasil não é um mercado prioritário para o fornecimento de microchips mundiais, internacional, das grandes corporações internacionais que produzem esses microchips, porque é um mercado pequeno e porque a logística para chegar aqui está complicada. Já expliquei aqui várias vezes que os navios de container não estão querendo vir para o Brasil em função do fato de que, por pouca produção industrial doméstica, nós não temos com que encher esses navios para fazer a viagem de volta, então é complicado. Nossa situação de desindustrialização apresenta esse tipo de custo, não é verdade? E isso tudo está levando aí a uma previsão
de máxima produção automotiva em 2021 na faixa de 2 milhões e 100 mil veículos, contando todas as categorias de veículos. Ocorre que o parque produtivo brasileiro tem uma capacidade de produção de 4 milhões de veículos. 4 milhões de veículos, ou seja, na melhor das hipóteses, nós vamos operar este ano na metade da capacidade instalada. Na melhor das hipóteses. Sendo que, se as previsões econômicas se confirmarem, que são queda de 0,5% do PIB no primeiro trimestre, mais queda de 0,5% no segundo trimestre, é improvável que nós cheguemos a ocupar metade da capacidade instalada da indústria automotiva. O que significa que, embora as pessoas não falem ainda, porque, claro, isso é um baita de um mau agouro, a possibilidade de uma dessas multinacionais do carro, do automóvel, seguir o exemplo da Ford e abandonar o Brasil ainda esse ano, talvez no ano que vem, em algum momento, é uma possibilidade que já está no horizonte. Não vou classificar como possibilidade alta nem média, não se trata disso, mas é uma possibilidade que já está no horizonte. Quem vocalizou isso recentemente foi aquele famoso Carlos Ghosn, que é o brasileiro que passou anos no Japão gerenciando lá, era o principal executivo da Nissan. Ele mesmo já disse que talvez a Nissan e a Renault tenham que sair do Brasil. E aí, por que elas sairiam? Um mercado grande, não é verdade? Com a classe média consolidada, como se costuma dizer, que consome 2 milhões de veículos ao ano, que não é um número também desprezível, por outro lado. Elas talvez saiam pelo seguinte, porque o Brasil, mesmo com essa classe média ampla de 30, 40 milhões de pessoas, enfim, talvez alguma possibilidade de recuperar a ascensão da classe média baixa ao nível de poder aquisitivo de poder adquirir um automóvel, ainda é um país onde não cabem tantas montadoras assim. Vocês viram aqui no início da reportagem que eu vou deixar para vocês, o número é o seguinte, nós temos 23 empresas concorrendo pelo mercado brasileiro. Será que 23 empresas diferentes concorrendo por esse mercado, o mercado do Brasil, e talvez alguma exportação para países vizinhos, tem sentido econômico? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E a questão é, poderia ter, caso o Brasil tivesse uma dinâmica de economia doméstica de crescimento. Mas o Brasil tem uma dinâmica de economia doméstica de estagnação. Assim sendo, essas companhias naturalmente vão, em algum momento, avaliar qual é a viabilidade de permanecer no Brasil. Evidentemente que você tem embutido nesse problema, porque nós estamos falando de indústria grande, então é sempre complexo falar de indústria grande, principalmente num vídeo de 10, 12 minutos. Mas, evidentemente que nós temos o problema dos incentivos fiscais que foram dados às companhias para entrar no Brasil em primeiro lugar. Esses incentivos fiscais, em algum momento, têm que ser retirados, a bem da competitividade da indústria. Certo, ok. Mas a troca entre incentivos fiscais e sobrevivência da indústria pressupõe a existência de um mercado com dinâmica interna de crescimento. Se ela não vem, então, na realidade, é aí que começa a ficar caro o incentivo fiscal dado anteriormente. O incentivo fiscal dado anteriormente para a instalação de um parque automotivo num país de indústria periférica, como é o nosso, poderia trazer benefícios caso adiante, que é o agora, nós tivéssemos uma política doméstica de crescimento econômico que pudesse sustentar a estabilização dessa indústria no país, gerando os empregos, gerando maior renda, estabelecendo cadeias produtivas e, portanto, beneficiando-se, nós mesmos nos beneficiando dos incentivos fiscais que nós demos anteriormente para essas empresas entrarem. Mas nós estamos fazendo o absoluto contrário. Pagamos dinheiro público para que elas viessem, e agora, por não termos uma dinâmica de crescimento, estamos deixando que elas se vão. E com isso vão os empregos, e com isso vão os encadeamentos produtivos, e com isso vão todas as possibilidades de desenvolvimento tecnológico, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui de benefícios de uma industrialização para um país como o caso do Brasil, vão embora com as decisões, como a Ford já tomou e também outras poderão tomar no futuro, em função de um mercado interno estagnado. Então, muito complicada essa situação.
E aí vou botar mais um elemento de complexidade na análise, eu sei que são vários, então é preciso, se quiser participar dessa conversa, tem que, né, ir pensando um pouco mais, sempre além. A decisão da Ford também teve a ver com uma estratégia da empresa de sair da produção de carros leves e entrar na produção apenas de carros médios, e por isso, nos carros médios, que são essas picapes, SUVs utilitários, etc., ela aproveitou a fábrica na Argentina, que tinha já as linhas de produção para estes modelos, e transferiu a operação para lá. Então esse é um caso específico da Ford. Porém, todas as outras montadoras têm coisas parecidas acontecendo dentro delas. Sejam balanços mais favoráveis para um modelo ou para outro. Então, não adianta contar com o fato de que a Ford tinha uma razão particular para sair do Brasil e ignorar o elemento conjuntural, que é o mercado interno estagnado e, logicamente, a conjuntura da pandemia, com essa vacinação lentíssima, atrasada e sabotada, não é? E como tudo isso se mistura para numa interação, numa interferência mútua de fatores, gerando aquilo que as pessoas aí, os economistas, os comentaristas, estão chamando de tempestade perfeita para a economia brasileira. Tempestade perfeita para a economia brasileira. Último dado que eu quero deixar para esse vídeo é o seguinte. Foi ouvido aqui na reportagem o economista Cláudio Considera, que é do IBRE, da FGV, e ele coloca aqui os dados percentuais da indústria automotiva brasileira em relação a emprego, em relação a PIB, etc. Vocês vão pensar, talvez fiquem aliviados em saber, que a fabricação dos automóveis, caminhões, ônibus, etc., representa 0,9% do PIB brasileiro e 0,4% do emprego total do país. E aí você vai ficar, mas então tem pouco emprego em risco, tem pouco PIB em risco. Apenas diretamente, porque indiretamente a indústria automotiva é uma grande consumidora de aço, uma grande consumidora de peças de borracha, peças plásticas, componentes, sistemas, serviços sofisticados, entre vários outros setores químicos, lubrificantes, petroquímica, etc, etc, etc. E à frente também é uma grande geradora de demandas por serviços, como de mecânica e tantas outras coisas, concessionários, tantas outras coisas, comércio exterior. Ou seja, o desmantelamento do parque automotivo brasileiro trará consequências para além das fábricas paradas, das fábricas de carro e caminhão e ônibus parados. Então, essa é a análise que se deve fazer. A desindustrialização brasileira, acelerada como está, e agora recém-impactada por fatores ainda mais dramáticos, só trará prejuízos, né, em cascata. Então era isso o Desenho de Notícias de hoje. Eu fico por aqui até a segunda edição logo mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.